Olá pessoal, eu sou o Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes do canal Harder Magazine, hoje nós vamos falar sobre IPv6. Bom, o IPv6 ele já não é mais uma novidade, ele já está sendo utilizado aí há bastante tempo já na internet e ele realmente apareceu para resolver um problema de escassez de endereços IPv4. Se você está acompanhando aqui os vídeos do canal Harder Magazine sobre redes, deve ter visto aí dois vídeos em que nós falamos aí sobre endereço IP, né, sobre endereço IPv4. E esse endereço é um endereço composto aí por 32 bits. O que acontece? Com a popularização da internet, principalmente depois da década de 90 e dos anos 2000, onde todo mundo passou aí a acessar a internet, onde todo mundo, as grandes lojas começaram a usar aí seu comércio eletrônico, todo mundo, enfim, a popularização da internet teve um boom gigantesco e continua tendo, né? Então, muitas dessas demandas necessitam aí de um endereço IP válido para que as pessoas e para que as empresas possam estar na internet aí oferecendo seus serviços, fazendo seus acessos e tudo mais. E esses endereços basicamente acabaram, né? Não tem mais endereço para todo mundo. Principalmente aí se a gente pensar em num contexto de IoT, de internet das coisas, onde vários dispositivos vão precisar de endereços públicos, né, para serem acessados na internet. Foi aí então que surgiu o IPv6. O IPv6, ao invés de 32 bits, é o endereço formado por 128 bits. Então, imagina o seguinte, se você pegar 2 e elevar a 128, você vai ter aí cerca de 340 decilhões de endereços, né? Esse número é um número absurdamente grande, é um número astronômico, né? Que é para nunca mais acabar os endereços públicos na internet mesmo. Imagina que o mundo tem aí cerca de 7 bilhões de habitantes e cada um desses habitantes consiga ter milhares, milhares e milhares de endereços IPs válidos. É mais ou menos essa conta. É uma quantidade muito grande de endereços, então, que podem ser endereçados com o IPv6. Agora, o problema é que, como esses endereços são muito grandes, né? Imagina um endereço IP com 128 zeros e uns, uma sequência aí de 128 zeros e uns. Então, fica praticamente impossível a gente conseguir manipular, a gente conseguir trabalhar com esse tipo de endereço. Então, optou-se por utilizar o formato hexadecimal para trabalhar com endereços IPv6. A numeração hexadecimal, para quem não conhece, para quem não lembra, utiliza aí, como o próprio nome diz, né, 16 símbolos para representar números que vão do 0 até o F. Né? Então você tem aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você tem o A, B, C, D, E, F. Tá? E aí você vai perceber como nesse exemplo abaixo, que a escrita de um endereço IPv6 fica desse jeito. Aí você tem 8 grupos, né? Você vê que tem 4 símbolos, né? 4 números, vamos dizer assim, 2 pontos, mais 4 números, 2 pontos, mais 4 números e assim por diante. Então você tem 8 grupos e em cada grupo você tem 16 bits, escritos aí no formato hexadecimal. E aí, como você pode perceber, mesmo escrevendo em hexadecimal, o endereço IPv6 ele fica razoavelmente grande. Então, a gente tem duas regras aí que a gente utiliza para abreviar a escrita. A primeira delas é omitir os zeros que estão à esquerda e a segunda regrinha é trocar uma sequência de zeros pela notação dois pontos. São dois pontos duas vezes. Para ficar mais fácil aí para a gente entender, eu vou colocar um exemplo. Então, imagina esse endereço IPv6 aqui, tá certo? A gente pode começar então omitindo os zeros que estão à esquerda. E onde que eu tenho zeros à esquerda, né? Eu tenho aqui nessa segunda sequência, na terceira, na quarta sequência e aqui antes do 215 eu também tenho um zero que começa à esquerda. Então eu posso simplesmente omitir esses números. Olha lá. Então, como eu disse, você tem 4 números em cada um
em cada uma dessas divisões. Se eu tiver menos do que 4 números, significa que os outros 3 que estão faltando são zeros que estão à esquerda. Tá? Essa é a lógica. Então, como você pode ver aí, ó, eu tenho um número já razoavelmente menor. Agora, se você olhar ali, eu tenho também uma sequência de zeros que estão se repetindo. Eu posso trocar essa sequência de zeros e aí eu deixo o meu número menor ainda. Então, aqueles 3 zeros que tem ali, eu coloco 2 pontos, 2 pontos. Então, quando esses 2 pontos se repetem, significa que ali no meio tem a quantidade de zeros, é uma sequência de zeros, que está faltando para completar o número inteiro, por assim dizer. Tá? Por isso que esse esquema aí de trocar a sequência de zeros, ela só pode ser feita de uma vez. Né? Porque se eu tenho 2 lugares onde eu troco os zeros, eu não tenho como saber, olhando, se eu não conheço, obviamente, o número originalmente, quantos zeros que eu omiti com esses 2 pontos. Então, no caso da troca de sequência de zeros, eu só posso fazer isso uma vez. Vamos fazer outro exemplo aí. Olha esse número grandão aí, né? Então, de novo, né, eu tenho aí uma sequência grande de números e eu tenho alguns zeros à esquerda. E aí, como é que eu faço isso? Eu omito esses zeros, tá vendo? Ó, já diminuiu bastante porque eu tinha um monte de zeros aí. Lembrando que eu só posso omitir os zeros que estão à esquerda, tá? Nunca à direita. E aí, depois, eu só troco aí uma sequência de zeros que eu tenha por 2 pontos. E aí eu tenho um número bem menor. Então, se você olhar, se você comparar o número extenso, vamos dizer assim, né, pelo abreviado, você vê que o abreviado já é bem mais fácil da gente trabalhar. Então, sempre que a gente vai mexer aí com endereços IP V6, a gente pode usar aí essa abreviação para o número não ficar tão grande, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.